Olá, pessoal do YouTube, meu nome é Laís Yuri, sou psicóloga e coach esportiva e você está aqui no meu canal. Para mais informações sobre a psicologia do esporte, se inscreva no canal e aperte o sininho para mais notificações. Bom, esse é o primeiro vídeo de uma outra série que vou fazer. Vocês vão ver que o meu canal está dividido por playlists, porque eu detesto coisa bagunçada. E eu estou falando de vários temas, que são todos da psicologia do esporte, mas eles se agrupam em conjuntos de temáticas, né? Então, eu divido sempre aqui na minha playlist para não confundir as pessoas. Falo sobre competências de um psicólogo do esporte, competências de um atleta de alta performance de sucesso, falo sobre meu curso prático em psicologia do esporte, subo aqui vídeos que eu utilizo nas minhas palestras ou em atendimento individual com vários temas específicos de trabalho. Então eu vou dividindo nas playlists. Essa playlist, na verdade, eu vou talvez colocar dentro do curso prático em psicologia do esporte, porque tem a ver, porque a gente está falando sobre dúvidas de psicólogos que estão começando na área, que eventualmente conseguiram um trabalho num clube ou um atleta para atender, que começou a fazer pós-graduação ou cursos de extensão e tem dúvidas, né? Pessoas que estão na graduação e já viram que existe a área psicologia do esporte e já se interessam por algum motivo, ou mesmo que tenha disciplina ou estágio na área e que eles venham estagiar e se interessem. Então, para esse público, ao longo dos anos, eu vi uma série de dúvidas que elas são meio parecidas, né? De algumas incertezas, algumas questões de aplicação, porque a gente não vê isso muito nos lugares, mesmo nos cursos específicos da psicologia do esporte. Para a gente entender, então, um pouquinho a área, a prática da psicologia do esporte, realmente a gente não é todo lugar que a gente vê como é que se faz em determinadas situações. Isso gera muitas dúvidas de como fazer a prática do psicólogo do esporte, até porque o esporte é um ambiente totalmente diferente da clínica, do hospital, da empresa, da consultoria. Então a gente vai andar com essas dúvidas. Vou responder aqui porque às vezes é uma dúvida que possa ser de mais pessoas e eu percebi ao longo do tempo que realmente as dúvidas se repetem de alguma forma, talvez perguntadas de outra forma, mas é o mesmo conteúdo e eu me vi sendo repetitiva e falando, nossa, tô respondendo isso aqui de novo, né, para uma outra pessoa. Então, às vezes os vídeos são importantes porque a gente sana dúvidas que podem ser de todos. Vamos lá, falar um pouquinho. Então, o que me perguntam muito é sobre a resistência de atletas, treinadores ao trabalho do psicólogo do esporte. E aí eu começo falando que essa resistência, ela é cultural, a respeito do psicólogo, né? Então, muita gente, obviamente, que com essas questões da pandemia, de saúde mental, a ideia ficou melhor aceita, digamos assim. Mas a psicologia, ela sofre muito preconceito na sociedade, onde as pessoas, e principalmente as mais velhas, mas enfim, não tem idade, mas sim da experiência, da mentalidade, das crenças de cada um, fala muito sobre eu não vou no psicólogo porque eu não tô louco, eu não tenho problema, eu não sou problemático para ter que ir no psicólogo, né? E ainda vem muito com alguns conceitos de que a gente tem que se virar sozinho emocionalmente, né? A gente não pode ir no psicólogo como se estivesse pedindo ajuda. Então, muitas pessoas criaram essa crença onde o psicólogo é para louco, é para problemático, eu não preciso do psicólogo. Isso na sociedade. O esporte nada mais é que reflexo da sociedade. Então, a gente tem sim, a gente tem resistência sim a esse trabalho. E aí você acrescenta N questões. Então, no futebol é porque é mulher, não só porque é psicólogo, ou porque o psicólogo não sabe trabalhar no esporte. Então, a gente tem várias resistências a respeito disso. Obviamente, quanto mais velho o atleta, piores as crenças mais enraizadas serão. Então, se ele acredita, se ele faz questão de fazer, porque ele acha importante que vai ajudá-lo, blá, 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 blá,
Então, ele vai ter uma crença muito forte da importância do psicólogo. Mas tem muitos atletas que cresceram e chegaram à fase adulta entendendo que o psicólogo é para louco, ou porque nunca passaram por um psicólogo, ou porque quando tiveram a experiência não foi muito bacana e eles não desconstruíram essa crença que eles tinham sobre o psicólogo. Então, eles se mantêm e mantêm cada vez mais enraizado, quanto mais velho, mais enraizado. O nosso trabalho é fazer com que esses atletas desconstruam essa ideia que existe na sociedade de que o psicólogo é para louco, do que o psicólogo é para problemático, que eu não vou procurar o psicólogo. Somado a isso, quando a gente trabalha em clubes, em instituições esportivas, ou seja, quando não é o atleta que nos contrata, e sim o lugar onde ele treina, acontece muita desconfiança a respeito das questões, para quem ela vai levar informação, né? Ai, olha, eu tô com receio, eu preciso conversar com a psicóloga, ele até às vezes entende que pode conversar, mas ele tem receio de onde vai essa informação. Se o psicólogo vai fazer uma ponte dessas informações com o treinador, com o diretor, essa crença também é muito comum. Então, tem muitos atletas que preferem não se expor muito, mesmo com o psicólogo. Claro que existe todo um trabalho nosso, e por isso que é um trabalho de médio e longo prazo, da gente mostrar para esse atleta que não tem nada a ver, que a gente não faz esse trabalho de leve trás, apesar que, infelizmente, pode ter situações onde o psicólogo tem a dificuldade de se posicionar ali dentro da instituição e, eventualmente, pode fazer algo do tipo, que é uma prática não ética, mas que acaba queimando esse profissional dentro daquele clube, daquele meio, e faz muitas vezes o atleta criar uma ideia de que não tem que falar nada com o psicólogo que é do clube, porque ele vai levar para o treinador. E aí, voltando ao nosso trabalho, o nosso trabalho é que a gente consiga convencer esse atleta, mostrar com o nosso trabalho, com nossa postura, com o nosso sigilo, que a gente não tá lá para ficar fazendo leve trás de informações, que o que ele passa pra gente, ele não é repassado para o treinador. Pelo menos não é falado o que foi falado, a gente faz um pano, o que a gente fala, o que a gente traz para o treinador é uma visão do grupo, é uma visão de como está o grupo, né, de uma coisa mais geral, né, e não específica ou quebrando o sigilo de alguma coisa que foi contada em sessões individuais. Então, para a gente entender isso, a gente precisa de fato estar na prática, e a gente vai vivenciar muitos casos que treinadores podem querer saber, então eles insistem em ter práticas não éticas, ou o diretor de querer saber o que fulano falou, o que o ciclano falou, e aí a gente, por isso que eu falo que uma das competências do psicólogo do esporte é a plasticidade, é a flexibilidade, porque a gente tem que ter muito de jogo de cintura nessa hora para não expor o atleta, para não se expor, para não expor a equipe. Então é um cuidado que a gente tem que ter o tempo todo, e infelizmente quando a gente está num processo, não só quando a gente está num processo de aprendizado, mas eu acho que é um processo por uma carreira inteira, a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nessas armadilhas, o que traz muita resistência por parte do atleta e da equipe. Bem, além então, a gente está falando da resistência da psicologia em si, da psicologia do esporte dentro de instituições, e aí, claro, a gente vai ter as resistências das questões da mulher no esporte, né, da mulher no meio do futebol, do preconceito, isso tudo também é comum. Agora, o nosso trabalho, como eu falei, é de formiguinha, é de médio e longo prazo. A gente tem que, no dia a dia, com a nossa postura muito ética, com o nosso sigilo, com a nossa parceria com os atletas e com o treinador, a gente tem que mostrar que pode ser diferente. Quando o psicólogo ou a psicóloga está na categoria de base, também pode acontecer de trazer uma resistência por parte dos atletas, porque a gente faz muita palestra, muita dinâmica em grupo com esses atletas da base. E se a gente não tomar cuidado, pode cair numa chacotinha assim, que as atividades da psicologia é tudo brincadeira, porque a gente trabalha muito com dinâmica. A
de grupo. Então, a chance deles interpretarem errado e achar que é uma brincadeirinha, que é besteira, é alta. Então, a gente tem que ter uma postura deles entenderem que não, a dinâmica ela não é uma brincadeirinha, ela é uma atividade lúdica com o intuito de ensinar alguma coisa através do fazer, né? Não eu lá só falando o que é cooperação, o que é trabalho em equipe, mas eu mostrando na dinâmica como que isso pode acontecer. E aí a gente tem que ser muito firme quando a gente trabalha com base para não cair nesse tipo de armadilha também e não virar, você passou, às vezes eu pergunto pro atleta, você passou para um psicólogo? passei. Mas a gente fazia umas brincadeirinhas lá nas palestras dela e é assim que eles se lembram, na verdade, de tudo aquilo do que o psicólogo passou. Infelizmente ele lembra de algumas coisas pontuais que marcaram e não necessariamente são coisas boas que ficam. Então a gente tem que tomar todos esses cuidados que eu já vi acontecer comigo, eu vi acontecer com várias pessoas, né? Então, em resumo, há resistência sim em diversos trabalhos, mas cabe a nós ter uma postura, uma firmeza na explicação, na condução dos trabalhos em grupo, individual, com o treinador, que seja possível a gente ter a menor índice de resistência. Vai ter, porque faz parte, né? Não só do trabalho da psicologia, como outros trabalhos também, né? Dentro do esporte ou mesmo por aí nas empresas, né? Tem resistência, né? E isso faz parte. Cabe a nós a não abaixar a cabeça frente a essas situações de resistência, não desistir porque trabalhar, eu já ouvi muito esse discurso, trabalhar com futebol é difícil, não dá, não sei o quê, mas espera aí, você tentou de fato ou você desistiu no primeiro obstáculo que teve? E isso tem a ver com resiliência. Eu falo de um vídeo aqui para trás sobre as competências do atleta, sobre a resiliência. O psicólogo também tem que ser resiliente para lidar com todas essas resistências e dificuldades e preconceitos. Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.